Eu vou explicar para você quais são os dois tipos de plural do inglês e as coisas que parecem plural, mas não são. Primeiro de tudo, existem dois tipos de plural no inglês: regular e irregular. Os plurais regulares são aqueles que você coloca S no final. Às vezes não é só um S. Às vezes você vai ter que colocar ES, às vezes IES. Depende de como a palavra é escrita. Às vezes só um S não cabe. Existem regrinhas para cada um desses três encaixes. Posso explicar isso em outro momento, não é o foco exatamente agora. O segundo tipo é os plurais irregulares. Os plurais, marca isso aí. Os plurais irregulares são decoreba. Em vez deles ganharem S, ou ES, ou IES no final da palavra, eles se tornam outra palavra. E isso dá uma dor de cabeça, né? Porque, como eu disse, é decoreba. Você vai ter que conhecer. Ah, essa palavra aqui é o plural daquela outra palavra ali. Você sabe porque você sabe, é vocabulário. Antes de eu explicar para você as coisas que parecem plural, mas não são, eu quero te lembrar de uma regrinha do inglês sobre adjetivos. Você precisa, eu vou colocar até o material na tela aqui para você ver. Os adjetivos no inglês, eles não recebem plural. Olha só, no inglês a gente não coloca adjetivos no plural. É uma regra do inglês. Olha esses dois primeiros exemplos. Foca nas duas primeiras frases. Eu já vou falar das outras duas, mas foca nas duas primeiras antes. Eu falo one big house, uma casa grande. Agora, se eu for falar que são duas casas grandes, no português eu falo grandes, eu ponho um adjetivo no plural também. No inglês, não. No inglês, o adjetivo, que é a palavra big, continua igual. Então, é one big house, two big houses. Ou seja, o que a gente tem aqui é um adjetivo na frente de uma palavra que está no plural. E aí, servindo já como exemplo daqueles dois tipos de plural que eu te expliquei, house é um plural, é uma palavra que tem plural regular, porque olha só, bastou eu colocar S no final. Agora, nos dois próximos exemplos, as frases 3 e 4, você tem um exemplo de uma palavra que, quando vai para o plural, ela é irregular, que é o tooth, que quer dizer dente, um dente, um dente. No plural, tooth não é tooths, é teeth. Olha só, ou seja, os dois Os viram S. Não é uma regra. Ah, quando que dois Os viram Is? Não tem essa regra. Você tem que decorar que o plural de tooth é teeth. Por isso ele é um plural irregular. E aí, voltando no motivo desse conteúdo tá aqui na tela para você, a palavra rotten, que tem aqui, ó, he has a rotten, ele tem um dente podre. Essa é a frase. Ele tem um dente podre. A palavra rotten é o podre. Se eu falo que ele tem dentes podres, no português eu falo dentes no plural, podres no plural. No inglês, não. No inglês, o dente vai para o plural, vira teeth, mas o rotten fica igualzinho. Então, lembra disso. Adjetivos no inglês não tem plural. Tá? É uma regra que vale muito a pena você decorar. E agora, eu quero falar para você sobre coisas que parecem plural, mas não são no inglês. Por quê? Porque alguns alunos têm uma falsa impressão de que tudo que acaba com S é plural. E não é bem assim. O inglês está repleto de coisas que acabam com S e que nada tem a ver com plural. Vou te dar alguns exemplos. São 3 exemplos que eu quero dar para você primeiro. Verbos. Quando eles estão... Anota esses 3 pontos. Quando um verbo está na terceira pessoa do singular, na afirmativa e no presente. Quando essas 3 coisas acontecerem simultaneamente, você é obrigado, porque sim, coisas do inglês, a colocar S no verbo. Isso não tem nada a ver com plural. Vou colocar 3 exemplos na tela para você ver isso acontecendo. Olha aqui, ó. Olha esse primeiro exemplo. My student loves listening to music. Minha aluna ou meu aluno, não dá para saber só pela palavra student, o gênero, mas não importa, porque é ou he ou she, terceira pessoa do singular, loves listening to music. Essa frase, ela tá na terceira pessoa do singular, ela é uma afirmativa e ela está no presente. Os 3 elementos aconteceram simultaneamente, você é obrigado a colocar S no verbo. Olha aqui, ó. Por isso que esse S está aqui no love. Eu posso falar, she cooks very well. Ela cozinha muito bem. Terceira pessoa do singular. Cooks very well.
está afirmando que ela cozinha muito bem e essa afirmação está sendo feita no presente. Ela cozinha muito bem. Então, eu sou obrigado a colocar S no verbo cook. E o último exemplo para você entender essa questão do S no verbo é esse aqui, ó. Kali meows a lot. Kali é a minha gata de estimação. E meow é o verbo miar. Então eu falo assim, ó, a Kali mia muito. A Kali mia bastante. Kali é uma she, né? Lembra que animais não são necessariamente it. Se você sabe o gênero do animal é o seu pet, você pode chamar de he ou she sem problemas. Kali meows a lot. Estou afirmando que ela mia muito e essa afirmação está sendo feita no presente. Ou seja, he, she ou it, terceira pessoa do singular, frases afirmativas no tempo verbal presente. Quando esses três elementos acontecerem simultaneamente, você tem que colocar um S no verbo e não tem nada a ver com o plural. Essa é a primeira coisa que parece plural no inglês, mas não é. Tem mais duas para te passar. Algo chamado possessive nouns, ou também o genitive case, o caso genitivo. Só de mostrar o nome não te ajudou em nada. Com os exemplos, você vai falar, ah, já sei o que é isso. Tá, Roberto, já vi esse negócio pra caramba. O que é esse apóstrofo S aqui, ó? Quando eu falo Roberto's computer is old, eu estou dizendo que o computador do Roberto é velho. Esse S aqui, para o português, ele seria o do, né? Seria para indicar posse. O computador do Roberto é velho. No inglês, você tem essa opção de botar apóstrofo S para indicar posse. Esse S não tem nada a ver com plural. Esse S é um indicador de posse. Parece plural, mas não é. Ou, my mother's dogs like to pee everywhere. Os cachorros da minha mãe gostam de fazer xixi em todo canto, em todo lugar. Então aqui a gente tem um apóstrofo S no final da palavra mother. Esse S não tem nada a ver com plural. Esse S está dizendo que esses dogs aqui pertencem a esse my mother aqui, ó. Esse S é o da minha mãe, indicando que pertence à minha mãe. Esse é o segundo momento no qual coisas parecem plural, porque tem um S, mas não são. E aí vem o terceiro caso. O terceiro caso tem um negocinho no inglês chamado possessive pronouns. Eu vou até colocar aqui já na tela ele inteiro para você ver. Possessive pronouns é muito comum, são palavrinhas e a maioria delas termina com S. E isso não tem nada a ver com plural. Eu vou colocar dois exemplos aqui, tá? Quase todos os possessive pronouns acabam com S. Você tem o yours, você tem o ours. Aqui eu coloquei só dois exemplos, tá? Quando eu falo that pink purse is hers, aquela bolsa rosa é dela, esse hers não tem nada a ver com plural. Acaba com S e não tem nada a ver com plural. Ou, my apartment is small. Meu apartamento é pequeno. Theirs is big. Meu apartamento é pequeno. O deles, ou o delas, não dá para saber, o gênero aqui, né, desse meu exemplo. O deles, o delas é grande. Essa palavra theirs, que está aqui em destaque, ela acaba com S, mas não tem relação nenhuma com plural. E antes de concluir essa explicação aqui para você, eu quero te dar um negócio extra, que eu nem prometi que eu falaria. Eu quero lembrar para você que existe um negócio no substantivo, no inglês, existe um negócio no inglês chamado de substantivos incontáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que algumas palavras no inglês que são substantivos, que normalmente você colocaria no plural, elas não possuem formato plural. Substantivos contáveis não possuem plural. E, de novo, so sorry por ser o portador de más notícias, é decoreba, não tem o que fazer. Você vai conhecendo um aqui, vai conhecendo outro ali, uma hora você sabe vários. Vou te dar alguns exemplos. A palavra money. Money, dinheiro. Dinheiro, a gente não fala monies, né? Até no português também ela é incontável. Você não fala eu tenho muitos dinheiros, certo? Até de brincadeira você pode falar, mas gramaticalmente está incorreto. A mesma coisa acontece no inglês com a palavra money. Então eu posso falar que a car costs a lot of money. Um carro custa muito dinheiro. Eu falei que é muito dinheiro, mas eu não falei muitos dinheiros. Outra palavra, e essa é mais desconhecida, é a palavra advice. Advice, conselho. E é estranho, porque no português a palavra conselho ela tem plural. Ou deixa eu te dar dois conselhos. Normal? No inglês, a palavra advice não tem plural. Ela é um substantivo incontável. Exemplo. Every time we talk, she gives me advice. Toda vez que a gente conversa, toda vez que a gente se fala, ela me dá conselhos. No português eu falei conselhos, mas no inglês não foi advices.
Foi advice. Mais um exemplo de substantivo incontável para você é a palavra sugar, açúcar. Apesar de a gente ter a palavra açúcares, e aí já é usado em outros contextos, quando a gente está falando daquele pozinho branco usado para adoçar o seu café, aquele sugar não tem plural. Até no português também. Se eu pergunto para você quanto açúcar você quer no café, você fala muitos açúcares. Você fala muito açúcar. O açúcar continua no singular. Essa equivale. Vou te dar um exemplo. Sugar is terrible for my diet. Açúcar é terrível para minha dieta. Com isso aqui, você já entende quais são os dois tipos de plural do inglês, quais são os 3 casos nos quais você tem coisas que parecem plural, mas não são, e, de bônus, que raios são substantivos incontáveis, ou seja, palavras no inglês que não possuem plural.